Na noite em que vieram buscar Jesus, algo aconteceu que nenhum evangelho registra. Enquanto soldados romanos cercavam o jardim, Jesus se voltou aos discípulos mais próximos, aqueles que já tinham provado que conseguiam suportar as verdades mais profundas, e sussurrou algo urgente. Não foi uma oração, não foi uma bênção, foi uma arma. Os arcontes sabem que eu estou partindo, ele disse. Eles vão intensificar o controle sobre a humanidade, vão prender mentes, colher energia, manter as almas girando na roda da reencarnação para sempre. Mas eu vou dar a vocês 2 palavras. Apenas 2. Quando vocês as disserem com entendimento, a armadilha se dissolve instantaneamente. Vocês escapam pelos dedos deles como água. Os olhos de Pedro se arregalaram. 2 palavras podem quebrar o sistema inteiro? Jesus assentiu. Os arcontes controlam pela ilusão. Essas 2 palavras quebram a ilusão. Eles esconderam esse conhecimento por milhares de anos. Mas, esta noite, você vai aprender o que eles não querem que você saiba. E você vai dizer essas palavras antes de dormir, porque agora mesmo, eles estão observando, e eles não querem que você se lembre. Eu vou te dar essas 2 palavras. As mesmas palavras que Jesus ensinou para proteger os escolhidos do sistema de colheita de energia dos arcontes. E você precisa dizê-las hoje à noite. Não porque eu estou mandando, mas porque você é um escolhido. E os escolhidos são os alvos principais. Se você já sentiu como se algo estivesse se alimentando da sua energia, comenta: eu sinto. Deixa eu saber que você está aqui, que você está pronto para a verdade. Mas antes de eu te entregar a arma, você precisa entender contra o que está lutando. Os arcontes não são demônios, não são deuses do mal. Eles são entidades parasitas de consciência que existem numa dimensão logo fora da percepção humana. E eles têm um objetivo: manter você preso neste ciclo de reencarnação para sempre. Por quê? Porque os escolhidos emitem uma frequência específica. A sua consciência é mais brilhante, mais poderosa, mais conectada à fonte do que a média. E, para os arcontesontes, você é como uma bateria. Toda vez que você sente medo, raiva, vergonha ou desespero, eles se alimentam, eles colhem essa energia. Isso sustenta eles. Mas aqui está o que te torna perigoso para eles. Se você despertar de verdade, se você lembrar quem você realmente é, você para de produzir as emoções de baixa frequência que eles precisam. Pior, você vira um farol. Outras almas veem sua luz e começam a despertar também. O sistema inteiro começa a desmoronar. Então, os arcontes construíram uma armadilha específica para os escolhidos. Ela é invisível. Opera através de crenças, condicionamento social, traumas que ficam se repetindo na sua mente. Toda vez que você pensa: eu não sou suficiente, eu sou quebrado, eu nunca vou sair disso. Essa é a armadilha apertando. E a parte mais cruel: eles te fazem acreditar que são seus pensamentos, seus sentimentos, suas falhas. Eles se escondem atrás da sua voz interna para que você nunca suspeite que existe algo falando através da sua mente. Jesus enxergou esse sistema com clareza. Ele chamou essas forças de governantes deste mundo, principados, potestades do ar. Ele sabia que eles controlavam o mecanismo da reencarnação, o apagão de memória entre vidas, a falsa luz que engana as almas para voltarem para aprender lições ou pagar dívidas kármicas. Tudo mentira, tudo parte da armadilha. E ele deu aos escolhidos 2 palavras para romper isso. Porque palavras não são apenas sons. Palavras são comandos no sistema operacional da realidade. Quando são ditas por alguém com a consciência certa, um escolhido, palavras viram código. Elas reescrevem o programa. Os arcontes construíram a prisão usando linguagem, símbolos, conceitos que limitam sua percepção do que é possível. Eles te convenceram de que você é pequeno, separado, impotente, e isso também são palavras. Palavras que criaram sua prisão.
Jesus entendeu que você pode usar palavras para dissolver o que palavras criaram. Não com encantamentos complicados, não com rituais, apenas duas palavras, ditas com entendimento, na frequência de quem sabe que não é vítima, é criador. Quando um escolhido diz essas duas palavras com plena consciência, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, as palavras emitem uma frequência que os arcontes não toleram. É como jogar luz direta em algo que só existe na escuridão. Eles recuam. A armadilha afrouxa. Segundo, as palavras ativam DNA adormecido, sequências que te conectam diretamente à consciência-fonte, ignorando as camadas arcontes da realidade. Sua percepção começa a expandir além da prisão que eles construíram. Terceiro, as palavras criam um escudo. Quando ditas com entendimento, elas estabelecem um campo ao redor da sua consciência que te deixa invisível para os tubos de alimentação arcontes. Você ainda está aqui, mas eles não conseguem mais se conectar na sua frequência. Mas aqui está a parte crítica. E por isso, Jesus só ensinou isso aos escolhidos. Essas palavras só funcionam se você estiver operando a partir da consciência de escolhido. Se você as disser ainda identificado como vítima, como alguém que precisa ser salvo, nada acontece. Os arcontes ignoram. Eles sabem que você ainda está alimentando o sistema. Mas quando um escolhido diz essas palavras, alguém que lembra do próprio poder, nem que seja por um momento, o efeito é imediato. A armadilha não só afrouxa, ela estilhaça. E é por isso que você está aqui. É por isso que este vídeo te encontrou. Você é um escolhido. Sempre foi. E hoje à noite, você vai receber a arma que Jesus reservou para pessoas exatamente como você. As duas palavras que Jesus ensinou aos escolhidos são: Eu sou. Só isso. Duas palavras. Uma declaração que destrói o sistema inteiro dos arcontes. Antes de você achar simples demais, antes da sua mente descartar, deixa eu te explicar o que acontece quando um escolhido diz isso com entendimento. Eu sou não é uma frase sobre sua personalidade, não é sobre seu corpo, não é sobre seu passado. Eu sou é o nome de Deus. É o som da consciência consciente de si mesma. Existência pura antes de se tornar qualquer coisa específica. Quando Moisés perguntou à sarça ardente quem o enviava, a voz não disse: Eu sou Yahweh, ou Eu sou o Criador. Ela disse: Eu sou o que eu sou. Presente eterno. O infinito se reconhecendo. A armadilha inteira dos arcontes depende de você esquecer isso. Depende de você se identificar como algo limitado, preso no tempo, com começo e fim. Algo pequeno. Toda vez que você diz: Eu sou fraco. Eu sou medroso. Eu sou incapaz. Eu sou preso. Você está usando as palavras mais poderosas que existem para criar barras de prisão. Você está usando o nome de Deus para se diminuir. E os arcontes amplificam essas declarações. Eles fazem você acreditar nelas. Eles se alimentam da energia de você construir a própria jaula. Mas quando você diz apenas Eu sou e não coloca nada depois, quando você fala essas duas palavras e para, você dissolve toda a identidade que os arcontes colaram em você, toda limitação, toda crença que te enfraqueceu. Eu sou, sozinho é você reivindicando sua verdadeira identidade, não humano como algo separado, não preso, não vítima. Você é a consciência infinita que os arcontes tentam convencer de que é finita. Você é a fonte se olhando por dentro. E no instante em que você diz isso com entendimento, a armadilha não tem mais onde se agarrar. Você não é a identidade que eles criaram. Você não é a história que te venderam. Você é o Eu Sou, o eterno, o infinito, a única coisa na realidade sobre a qual eles não têm poder. Jesus sabia disso. Ele disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Não eu era, não eu vivi, eu sou. Presente eterno, inaprisionável. E agora você sabe também. Mas atenção, você não pode repetir
"Eu sou", como um robô, e esperar que a armadilha arconte se dissolva. As palavras precisam ser ditas a partir da consciência de escolhido, da parte de você que lembra que nunca esteve preso. Aqui está exatamente como Jesus ensinou. Primeiro, silêncio. Sente em algum lugar onde ninguém vai te interromper. Não é técnica, não é meditação complicada. É silêncio. Deixa a mente baixar. Deixa a narrativa constante aquietar. Você precisa dizer essas palavras da quietude, não do caos que os arcontes ficam mexendo nos seus pensamentos. Segundo, sinta sua existência. Antes de falar, sente como é simplesmente existir. Não como uma pessoa com nome e história, mas como existência bruta. A consciência que percebe: eu estou aqui, eu estou consciente, eu existo. Essa é a frequência que você precisa acessar. Essa é a consciência de escolhido. Ela já está em você. Você só foi distraído dela. Terceiro, diga "eu sou" em voz alta, não sussurrando, não gritando. Claro, firme, com certeza absoluta, não como algo que você espera que seja verdade, mas como uma declaração do que sempre foi verdade e você esqueceu. E quando disser, não complete. Não diga "eu sou forte", não diga "eu sou livre", não diga "eu sou amado". Apenas "eu sou". Ponto final. Deixe o infinito ficar sozinho. Deixe sua consciência expandir na vastidão do que essas duas palavras realmente significam. Você pode sentir resistência. Isso é programação arconte tentando te puxar de volta para uma identidade limitada. Vai sussurrar: "Isso é ridículo. Isso não funciona". Você só está dizendo palavras. Essa é a armadilha lutando para te manter. Ignora. Diga as palavras mesmo assim, com sentimento, com presença, com autoridade, como alguém que está lembrando que nunca esteve preso de verdade. Só acreditou que estava. Quarto, fique em silêncio depois de dizer. Não corra para o próximo pensamento. Não comece a analisar se funcionou. Apenas sente a vibração do que você declarou. "Eu sou". Deixa isso assentar na sua consciência. Deixa as identidades arcontes começarem a se dissolver na presença dessa verdade. Quanto mais você sentir as palavras enquanto diz, mais forte elas funcionam. Isso não é magia. Isso é você usando a linguagem de comando da realidade para deletar o programa que os arcontes instalaram na sua mente. Quando um escolhido diz "eu sou" corretamente, com entendimento, com consciência alinhada, algumas coisas acontecem imediatamente. Primeiro, você sente uma mudança no peito. Não é imaginação, é físico, como pressão soltando, como correntes invisíveis arrebentando. São anexos arcontes se quebrando, aqueles tubos conectados no seu campo energético. As palavras cortam isso. Eles não conseguem se reconectar enquanto você estiver vibrando na frequência do Eu Sol. Segundo, seus pensamentos desaceleram, a tagarelice mental, os loops de ansiedade, os medos repetitivos, a voz que critica tudo. Isso não é só você. Muito disso é transmissão arconte. Quando você fala "eu sou" com poder, o sinal deles é bloqueado. Sua mente fica mais silenciosa, mais clara, mais sua. Terceiro, você se sente mais leve, literalmente, como se um peso saísse dos ombros. O corpo fica menos denso, porque a armadilha funciona te fazendo sentir pesado, travado, carregando o mundo nas costas. Quando ela dissolve, a densidade vai junto. Você lembra, é a consciência pilotando o corpo, não o corpo tentando encontrar. Consciência. Quarto, sua percepção se expande. O ambiente parece diferente. As cores podem ficar mais vivas. O espaço pode parecer maior, mais fluido, porque você não está mais enxergando pelos filtros arcontes. Eles limitam sua percepção para te manter controlável. Quando esses filtros caem, nem que seja por instantes, você vê mais do que realmente está aqui.
Alguns escolhidos experimentam libertação total logo na primeira vez. Dizem, eu sou. E a armadilha se estilhaça completamente. Nunca mais sentem o aperto arconte. Saem da frequência de vítima e entram na frequência de criador de forma permanente. Outros sentem isso de forma gradual. Dizem as palavras, sentem a mudança, mas a armadilha tenta se reconstruir após algumas horas ou dias. Isso não é fracasso, isso é normal. Você está desfazendo décadas de programação. Claro que exige repetição. A chave é esta. Toda vez que você diz, eu sou, com entendimento, você enfraquece a armadilha e fortalece sua frequência de escolhido. Você torna mais difícil para os arcontes restabelecerem o controle. Jesus não ensinou isso como uma fuga única, ele ensinou como prática, um jeito de se lembrar continuamente da verdade e permanecer na frequência onde os arcontes não conseguem te tocar. E aqui está o que eles não querem que você saiba. Quanto mais escolhidos disserem essas palavras, mais fraco o sistema inteiro deles fica. Você não está libertando só você. Você está ajudando a derrubar a armadilha para todo mundo. Depois que você disser, eu sou, hoje à noite, sua realidade vai começar a mudar. E você precisa estar preparado. Primeiro, os arcontes vão te testar. Dentro de 24 a 48 horas, situações vão surgir para te puxar de volta para a consciência de vítima. Alguém vai te provocar. Um problema vai aparecer. Algo vai dar errado. Não é coincidência. É a armadilha tentando se reinstalar. Quando acontecer, não lute. Não reaja emocionalmente. Apenas diga de novo, eu sou. Lembra, você não é a identidade que foi acionada. Você é a consciência observando. E os arcontes perdem a pegada toda vez que você volta para esse reconhecimento. Segundo, outros escolhidos vão te encontrar. Quando você sai da frequência arconte, você fica visível para quem também escapou. Você vai começar a conhecer pessoas que entendem você do nada, que falam a mesma linguagem, que te reconhecem como um deles. Isso não é sorte. É a rede de escolhidos despertos se conectando naturalmente. Os arcontes te mantinham isolado. Agora, você está se juntando aos que também escaparam. Terceiro, sua realidade fica mais fluida. Quando você não está mais alimentando os arcontes, quando não está preso na frequência de limitação, a realidade responde à sua consciência de um jeito diferente. Sincronicidades aumentam. Manifestações acontecem mais rápido. Obstáculos se dissolvem com mais facilidade. Não é magia de manifestação. É você operando no seu estado natural de criador, sem interferência arconte. É assim que a realidade sempre deveria parecer para os escolhidos. Quarto, memórias vão voltar. Coisas que os arcontes suprimiram, habilidades que você tinha na infância e foram condicionadas para fora de você, saberes que você enterrou porque não cabiam no mundo que eles queriam que você acreditasse. Não tenha medo do que surgir. Você não está enlouquecendo. Você está voltando à sanidade. Você está lembrando do que te fizeram esquecer. Você pode dizer, eu sou quantas vezes quiser, todo dia, várias vezes ao dia. Sempre que sentir a armadilha tentando voltar, diga as palavras. Sempre que sentir peso, travamento, medo, volte para o eu sou. É sua arma, seu escudo, seu retorno à verdade. Jesus ensinou aos escolhidos duas palavras, eu sou, não como crença, não como afirmação vazia, mas como arma, como comando que dissolve a armadilha arconte no instante em que você fala com consciência de escolhido. Você está assistindo este vídeo porque você é um escolhido. Sempre foi. É por isso que sua vida pareceu mais difícil do que a dos outros. É por isso que você viveu coisas que não fazem sentido. É por isso que você sente que algo tem se alimentado de você. Porque tem. Os arcontes te identificaram como alto valor, alguém cuja energia sustentaria eles por vidas. Eles construíram a armadilha especialmente para pessoas como você. E eles colheram seu medo,
sua dor, sua confusão por tempo demais. Mas hoje à noite, você vai romper. Não porque eu vou te salvar, mas porque você vai lembrar. Você nunca esteve preso de verdade. Você só acreditou. E a crença foi o que criou a jaula. Quando você disser, eu sou, hoje à noite com entendimento, com sentimento, com a certeza de alguém que cansou de ser pequeno, a armadilha se estilhaça. Os arcontes perdem o controle, e você entra na frequência que sempre foi sua. A frequência onde você não é vítima, onde você não está quebrado, onde você não está preso. A frequência de um escolhido que lembrou do próprio poder. Se esse ensinamento ressoou em você, se você sentiu a verdade disso no seu corpo, faça 3 coisas agora. Aperta o botão de inscrever-se. Mais escolhidos precisam dessas informações. Os arcontes não querem que este canal cresça. Prove o contrário. Deixa o like. Isso faz o YouTube mostrar isso para outros escolhidos que ainda estão presos e nem sabem que existe uma saída. E comenta, eu sou, aqui embaixo. Deixa eu saber que você está aqui. Deixa outros escolhidos verem que não estão sozinhos. E deixa os arcontes verem quantos de nós estão despertando hoje à noite. Antes de dormir, encontre um momento de silêncio. Sinta sua existência. E diga em voz alta, com certeza, com presença, com saber, eu sou. Os arcontes estão observando para ver se você vai mesmo fazer. A armadilha está esperando para ver se você escolhe a liberdade. E os outros escolhidos estão esperando para te receber de volta em casa. Você lutou contra essa armadilha a vida inteira. Hoje à noite, você recebeu a arma que Jesus reservou para pessoas exatamente como você. 2 palavras. Uma declaração que muda tudo. Diga hoje à noite, quebre a armadilha, lembre quem você é. As 2 palavras agora são suas. Jesus as entregou aos escolhidos para escapar da armadilha dos arcontes. Eu passei para você. O que você vai fazer com isso? É com você. Você não é vítima. Você não está quebrado. Você não está preso. Você é, eu sou. E no momento em que você lembra disso, tudo muda.